Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e eu estou aqui para lhe agradecer pela aquisição que você fez do meu videocurso. Eu espero que ele lhe seja bastante útil, que supere as suas expectativas e, em caso de dúvidas, não hesite em me enviar um e-mail no endereço prof.otavioplazzi@gmail.com prof.otavioplazzi@gmail.com ou através do Twitter, @otavioplazzi, a minha página no Facebook, www.facebook.com/otavioplazzi. E não se esqueça de consultar sempre o canal que eu tenho disponível no YouTube com videoaulas gratuitas, que é www.youtube.com/OPLAZZI, Oplazzi. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e pela confiança que você demonstra ter em meu trabalho ao adquirir este curso. Espero que ele lhe seja útil e estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Bom, chega de papo e vamos para o que interessa, não é isso? Bom curso! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e este é o videocurso de Histologia do Sistema Digestório. Todo este videocurso foi baseado tendo como referência o capítulo de mesmo nome do livro Junqueira e Carneiro. Bom, basicamente, o sistema digestório consiste no trato digestivo e é composto por cavidade oral, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus e glândulas acessórias. Neste capítulo, nós abordaremos até o intestino grosso, que constitui inclusive o reto e o ânus. Glândulas acessórias serão abordadas em outro capítulo. De uma forma geral, o trato digestório, o sistema digestório, tem como funções características a obtenção de moléculas necessárias para a manutenção energética das diferentes funções orgânicas, né? Então, a gente tem como finalidade primordial ou principal do sistema digestório a possibilidade de retirar daquilo que nós alimentamos os nutrientes necessários para a manutenção da vida em qualidade e nas condições adequadas. Para isso, tem que haver a quebra de moléculas maiores em moléculas menores. Obviamente, só vai ser possível a absorção dessas moléculas pelo sistema digestório se houver essa quebra, né? Além disso, entre outras estruturas ou substâncias, são absorvidas águas, vitaminas e minerais. Não é isso? As demais substâncias são absorvidas através da quebra de moléculas maiores e moléculas menores. Como o sistema digestório está extremamente exposto a agressões por micro-organismos, tendo em vista a possibilidade do contato com agentes infecciosos por via oral, né, através da mão suja, alimentos contaminados, dos mais diversos objetos que a gente leva à boca. Então, como o sistema digestório está bastante exposto a agressões, é importante que ele tenha barreiras protetoras, né? Que ele tenha mecanismos de proteção, acúmulos de células de defesa, acúmulos de tecido especializados em defesa, e a gente vai falar disso mais profundamente ao longo desta videoaula. Mas basicamente, apesar de não ser a única função do sistema digestório, basicamente a digestão é o carro-chefe desse sistema, né? E nós vamos ver algumas etapas dessa digestão. A primeira etapa acontece na boca, em que basicamente o alimento vai ser umedecido e triturado. Esta umidificação ela já faz com que haja um início
da digestão, em especial dos carboidratos, pela ação de substâncias químicas, de enzimas digestivas e substâncias químicas que já existem na saliva. Já os dentes são responsáveis por triturar os alimentos, e essa trituração já é o início de um processo mecânico que vai fazer com que as moléculas de maior tamanho sejam quebradas em moléculas de tamanho diminuto. Na segunda etapa acontece no estômago e no intestino delgado, em que vai haver uma contínua, onde vai ser continuada a digestão e realizada a absorção desse alimento que foi digerido. Basicamente existem dois tipos de digestão: a digestão mecânica, através da quebra pelos dentes dos movimentos peristálticos, e a digestão química pela adição de sucos gástricos advindos da saliva, do próprio tecido ou parênquima estomacal, do pâncreas e do fígado. O intestino grosso tem como função, além de conduzir o resto alimentar, denominado bolo fecal, até o meio externo, absorver ainda a água proveniente dos alimentos ora ingeridos para essa finalidade. O trato digestivo ele tem um aspecto, uma organização característica, típica e bastante semelhante na grande maioria desse trato. Então, a estrutura geral do trato digestivo ela é semelhante do ponto de vista de organização, de morfologia e de estruturas constituintes. Então, desde a entrada pela boca até a saída pelo ânus, grande parte desse trajeto vai ser constituído por estruturas semelhantes. É um tubo oco, composto por uma luz, que nós vamos chamar doravante de lúmen, de diâmetro variado, diâmetros maiores ou diâmetros menores, mas, de uma forma geral, é um tubo oco, composto por luz, que é lúmen, e apresenta um diâmetro variado. Circundado por uma parede formada por 4 camadas. Então, a estrutura geral do trato digestivo tem 4 camadas em sua parede. São elas: camada mucosa, submucosa, muscular e serosa. Então, camada mucosa, submucosa, muscular e serosa. Então vamos falar um pouquinho a respeito da camada mucosa, que é a primeira das camadas do trato digestório, que é composta basicamente por revestimento epitelial, e aí essas células epiteliais, elas são, na maioria das vezes, típicas células absortivas, então que realizam a absorção, para tanto elas têm bastante microvilosidades na superfície livre, uma grande camada de mitocôndrias, logo abaixo, ainda no polo apical, para que possa nutrir essa absorção. Então, o revestimento epitelial faz parte da camada mucosa. A lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, que tem que ser rica em vasos sanguíneos e linfáticos. Por quê? Rica em vasos sanguíneos e linfáticos. Vasos sanguíneos para proporcionar a absorção e a condução mais a condução, porque a absorção ela é típica de revestimento epitelial, mas a condução daquilo que foi absorvido pela célula epitelial para que seja endereçado aos órgãos metabolizadores. Os vasos linfáticos têm uma importante relação aí com o sistema de defesa. Eu disse agora há pouco para vocês que o sistema digestório é uma porta aberta para o contato com micro-organismos dos mais diferentes tipos. Então, o sistema linfático vai auxiliar nessas defesas imunológicas aí. Além de células musculares lisas, típicas dessa lâmina própria, e glândulas, além do tecido linfóide, que aí sim, diretamente, tem relação com a defesa imunológica do nosso sistema. Então, a lâmina própria, que é constituída de tecido conjuntivo, rico em vasos tanto sanguíneos quanto linfáticos, além de células musculares lisas, glândulas secretoras e tecido linfóide protetor da imunidade.
Na mucosa, nós temos a camada muscular da mucosa. Nós temos uma camada muscular típica do trato digestório, mas na própria camada mucosa nós temos uma camada chamada camada muscular da mucosa. Essa camada muscular da mucosa limita as camadas mucosa e submucosa. Então é o limite entre a camada mucosa e submucosa. Consiste em duas camadas de finas células musculares lisas, sendo uma colocada no sentido de circular interna e a segunda no sentido de longitudinal, que é externa. Então a camada interna é circular e a camada externa da muscular da mucosa é longitudinal. É como se nós tivéssemos a camada interna, que é circular, como estando em contato com a mucosa, e a camada externa, que é longitudinal, é como se estivesse em contato com a camada submucosa. É como se fossem dois folhetos de uma lâmina. Ok? Então, olha só. O que nós estamos vendo aqui? A camada mucosa, que é constituída pelo epitélio de revestimento, pela lâmina própria de tecido conjuntivo, pela camada muscular da mucosa, que tem as duas lâminas. Tem a lâmina circular interna e a lâmina longitudinal externa. Então, desta camada muscular da mucosa para baixo, nós temos as camadas que vão fazer parte da camada mucosa. Ok? Então, a camada mucosa é constituída por epitélio de revestimento, células adaptadas para a função de absorção, lâmina própria, com tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado do ponto de vista sanguíneo e linfático, além da presença de células musculares lisas, glândulas e tecidos linfóides, e a camada muscular, que é a chamada camada muscular da mucosa, que tem como característica a presença de duas camadas, de dois sentidos de colocação das fibras de músculos lisos. Internamente a organização é circular, externamente ela é longitudinal. A camada submucosa